E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de comentário aí também contribuir com essa discussão, né, mostrando a sua opinião. Só relembro antes de mais nada que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Pois bem, a gente sabe que o Cruzeiro vem passando por muitos problemas com a CBF esse ano, né? O clube tem sido insistentemente prejudicado pelas arbitragens, especialmente no Campeonato Brasileiro. Como a gente já falou algumas vezes, foram aí 11 pontos tirados do Cruzeiro só por erros de arbitragem nessa competição. E agora a gente teve esse episódio ridículo aí do Dedé ser convocado para o jogo da seleção, no jogo não, né? Amistoso contra El Salvador. O jogador atuou 45 minutos na partida da seleção, pegou avião, veio para São Paulo para jogar lá o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras. E no fim das contas a gente costuma se perder muito nesse tipo de discussão, olhar muito para o outro time e tudo mais, e esquece de quem é o verdadeiro culpado por tudo e como que essa situação no futebol brasileiro, clubes que só vende a imagem da seleção brasileira no exterior, isso é coisa que a gente já cansou de falar, todo mundo sabe muito antes. A coisa tá mais ridícula e a gente tem um campeonato brasileiro profissional sendo tratado como uma competição de várzea. A resposta é simples e triste, tá? É porque os nossos clubes em geral, especialmente os dirigentes dos nossos clubes, são bundões mesmo, entendeu? Ninguém tem coragem de fazer nada, ninguém tem coragem, todo mundo abaixa a cabeça e segue as ordens. E uma pergunta pra você sabe quem é o atual presidente da CBF? Pensa bem, você sabe quem é? Porque a gente sabe que os anteriores, Ricardo Teixeira, o Marinho, o Dele, tentando ser presos, porque os caras têm várias acusações e vários crimes já comprovados contra o Marco Polo Del Nero, que depois foi banido, né, de qualquer atividade ligada ao futebol. Mas enfim, a única coisa que marcou a passagem de Coronel Nunes pela CBF até hoje é o fato de que ele claramente não entende nada de futebol e o fato como ele se comporta como aquele típico vítima de filme de terror, que ele simplesmente se esconde de tudo e torce para que ninguém saiba que ele existe. Só pode ser isso, filho. Ela é muito mais ligada ao Tite e até ao Edu Gaspar um pouco do que ao presidente da confederação, porque o cara realmente não aparece para nada. A partir de abril do ano que vem, né, de 2019, o presidente da CBF vai ser Rogério Caboclo, que foi eleito, né, num pleito lá entre os clubes, e ele era o candidato único, apoiado brasileiros, de ficarem se voltando um contra os outros, se socando aí, e serem incapazes, né, de olhar para quem é de fato o grande inimigo da parada, quem realmente está fudendo os clubes todo ano, e eles são incapazes de enxergar porque ficam se perdendo em picuinha e nessas bobagens tantos agora. A gente sabe que o Santos foi eliminado da Libertadores, né, porque acabou um jogo que foi 0 a 0, eles perderam no tribunal a partida por 3 a 0, não deram conta de reverter, enfim. O Santos foi eliminador, mas a gente deve lembrar que vários outros clubes, inclusive o River Plate nessa edição de Libertadores, tiveram um caso muito parecido e foram absolvidos. E, inclusive isso poderia ter acontecido no Cruzeiro lá no início do início. Voltando ao caso do Santos, enquanto eles estavam tentando brigar com a Conmebol, com aquele julgamento que todo mundo já sabe, fizeram para dar um apoio ao Santos, para tentar ajudar na situação. Mesmo que você não tenha poder de ajudar, muito técnico apenas. Não foi, a gente sabe que a relação do Independiente com a Conmebol, com o Julio, o maior gangster da história do futebol. A Conmebol ela sempre prejudicou os clubes brasileiros em detrimento ao sul-americano, nenhuma na confederação. Mas quem disse que eles se importam com isso? Os caras que são dirigentes da CBF, pelo poder da entidade, se lambuzaram nessa grana, acabaram sendo pegos por algum esquema de corrupção e hoje estão aí ou banidos do futebol, ou na cadeia, ou simplesmente não pode viajar, né? Enquanto tá todo mundo mamando nas tetas dos clubes, eles são incapazes de ver como essa relação é parasitária e como no final das contas só eles que se fodem na história. A CBF tá tudo beleza, para as federações estaduais tá tudo maravilhoso, mas os nossos clubes não conseguem entender no fim das contas que eles não precisam da uma liga independente, poderiam. Eles não precisam da CBF, a CBF deveria apenas cuidar da seleção. Aí quando a gente vê essa bola dentro, pelo menos na minha opinião, que foi o Flamengo e o Cruzeiro se juntando para meiar lá, nos casos os clubes conseguem se unir e entender que a coisa é pro bem comum. Mas na maioria dos casos eles não. O jogador atuar pela seleção na terça-feira à noite, pegar um avião, mudar de continente e jogar na quarta-feira à noite, deveria ser proibido, tá? Não poderia acontecer de forma alguma. Deveria sim ser proibido, não pela CBF, mas pela FIFA. Os caras são jogadores profissionais, eles não têm condição, porque a gente vai ter uma Copa América disputada aqui no Brasil, que vai ser justamente ali no meio da temporada, como foi a Copa do Mundo outra data. Se vira, diminui o estadual. Pra que tem tanto estadual? Não é bom só pra federação? Não é bom só pra CBF? Nós não vamos jogar. Não sei o que não, nós não vamos jogar em data FIFA. Pronto.
Cadê os clubes se unindo e se posicionando, tendo uma postura firme? Não tem nada. Até porque, para quem não sabe, durante o período de data FIFA, que por sinal tem muita data FIFA também, não precisava ter isso tudo de jogo de seleção, mas durante o período de data FIFA, o clube não pode se recusar a ceder o atleta. Ele é obrigado a liberar o jogador para sua seleção. Mas o campeonato tá rolando. Então vai ter que parar o campeonato. Se eu não posso ter meus jogadores, como que eu vou ter campeonato? Aí entra o senhor Tite para fazer uma convocação babaca, como ele fez essa última, né? Levando jogadores envolvidos em partidas decisivas da Copa do Brasil. E ainda tem o caso do Fagner, né? O jogador que estava lesionado, cortado da seleção e milagrosamente se recupera e vai jogar na Copa do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Todo mundo sabe da ligação que o Corinthians tem com o Tite e tudo mais. O próprio Tite recentemente lá foi em jogo do Corinthians, estava lá comemorando o gol como se fosse um torcedor. Isso não é comportamento condizente com um técnico de seleção brasileira. E ele também tá muito errado nessa história. Mas não dá pra gente botar a culpa nele por tudo também. Por exemplo, o próprio caso do Flamengo. O Cuéllar estava na seleção colombiana. E isso prova de que o erro não é apenas a seleção brasileira, né? É o calendário. O calendário é o grande problema do rolê todo. Porque os jogadores podem ser convocados por outras seleções também. O próprio Arrascaeta iria servir a seleção uruguaia, mas teve uma lesão e voltou, né? Acabou sendo cortado. Aí tem gente falando assim, o Arrascaeta vai ver que foi igual o caso do Fagner, deram um tumé. Foi a própria seleção uruguaia, foram os médicos da seleção uruguaia que cortaram o jogador. O Arrascaeta saiu do Brasil, foi até o Uruguai, fez exame lá e lá ele foi cortado e voltou para o Brasil. Então não teve nada de irregularidade nisso. E todo mundo sabe que a forma de resolver o problema do futebol brasileiro é tirando os grandes clubes do campeonato estadual. Todo mundo sabe disso, tá? O campeonato estadual sendo disputado por clubes das primeiras divisões, ele realmente não faz sentido, ele embola o calendário todo, especialmente sendo com tantas datas, né? Praticamente o campeonato estadual toma 3 meses do ano. Se você lembra que em tese deveria ser 1 mês de férias e 1 mês de pré-temporada, sobra o Campeonato Brasileiro para ser jogado em 7 meses. Ainda tem uma parada por ano, ou de Copa do Mundo, ou de Copa América, enfim. Quer dizer, você acaba tendo que jogar 38 rodadas de um campeonato, mais as taças, tudo isso em 6 meses. É claro que não vai dar certo. Aí chega nessa época do ano aí, ó, e todos os clubes vão lá e aprovam o calendário, falam que tá tudo certo. Aí chega no ano que vem os mesmos clubes reclamando, data FIFA, não sei o que. Isso a gente tem que lembrar. O Cruzeiro reclama hoje na CBF, mas o ano passado o Cruzeiro aprovou o calendário. Assim como todos os outros clubes brasileiros, acharam maravilhoso, esse calendário é bom demais. Aí agora todo mundo reclama. Futebol é cíclico, gente. Todo ano vai ter as mesmas competições. Se esse ano você acha bom que o adversário vai ter desfalcado por um jogador de seleção, ano que vem tem boas chances de ser o seu time que vai ser prejudicado. É isso que o pessoal tem que entender. Não é tomar vantagem esse ano. Não, gente. É melhorar o futebol como um todo, para todos os anos, para todos os clubes. O futebol brasileiro, ele é dos clubes, ele não é da CBF, né? Mas parece que ninguém consegue enxergar isso. Então vamos seguir nessa burrice aí, porque ao contrário do filme de terror, o pessoal da CBF está se escondendo e até hoje o vilão, né, que no caso seríamos nós, ou os clubes, ou o mundo inteiro, não consegue enxergar onde realmente está o inimigo a ser batido, beleza? Bom, galera, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa os comentários aí, contribui para essa discussão, vamos conversar um pouco sobre isso, que também é uma coisa importante, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!